dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos há 2 semanas sem postar nada, porque nossas vidas estão uma loucura. Então hoje vamos fazer um videozinho da nossa rotina. Hoje é feriado aqui em Portugal. Por mesmo sendo feriado, nós estamos indo trabalhar. O Wallace chegou hoje fazer exatas 2 semanas. E desde que ele chegou, ele tem me ajudado, porque ainda não nos acompanha. Eu sou gerente de projetos, trabalho no escritório de arquitetura e nós estamos entregando uma obra. Então, devido à nossa loucura nessa obra, eu fisguei o homem aqui para ajudar a gente. O Wallace tem ajudado até todos os documentos dele chegarem. Então, mostrar um pouquinho para vocês. Inclusive a novidade, né, amor, que a gente não contou. Nós nos mudamos, não estamos morando mais em Palmela. Isso pra mim é um pouco triste, porque... Ele era apaixonado pelo castelo. Apaixonado pelo castelo, como eu disse, o céu é mais azul e lá, coisa mais linda do mundo. Nós estamos morando agora em Setúbal. Estamos morando no nosso apartamentinho. É um T0, que nós não vamos mostrar para vocês, porque nós temos um acordo entre nós. Que temos falado um pouquinho da nossa vida em Portugal. Porém, nosso acordo é que não vamos mostrar certas coisas nossas, nossa vida pessoal, então, por segurança e outras coisas. Mas nós vamos falar sobre o processo do arrendamento do apartamento. Olha a nossa vista de hoje. Dia cinzento. Chegamos aqui na obra. O Wallace já tá trabalhando. Depois eu mostro pra vocês. Bora. Olha, pessoal. Esse é um móvel de tabu, que é gesso. O Wallace está dando suporte aí na pintura e acabamentos. Bora lá, pessoal. Vou me esconder aqui em cima pra gente conseguir conversar. Pessoal, tudo bem? Vim aqui pro sótão para conversar com vocês, contar um pouquinho da questão de documentação, o que tem acontecido conosco, quais têm sido os passos, né? Então vamos lá, a respeito da chegada do Wallace, ele já tirou alguns documentos, e esses documentos foram o NIF, que é o primeiro, abertura de atividades, que é como se fosse um MEI aí no Brasil, e ele está no processo de tirar o seu NIS. Então vou falar para vocês um pouquinho da etapa passo a passo, como que é isso. Primeiro, quando você chega em Portugal, o primeiro documento que você precisa ter é o NIF, que é como se fosse o nosso CPF aí no Brasil, tá? O NIF, ele é muito simples de ser tirado, não tem tido os grandes problemas para tirar o NIF, porém tem alguns requisitos. Por exemplo, você precisa do seu passaporte, de preferência com um visto e um visto válido. O que é isso? Reagrupamento familiar, visto de trabalho, visto de procura de trabalho, um visto nômade, qualquer tipo de visto seria interessante você ter, tá? Segundo ponto, você precisa ter um comprovante de morada, um comprovante de residência. E você que está chegando em Portugal, você não é um residente em Portugal, então você precisa trazer um comprovante de endereço aí do Brasil. Alguns lugares aceitam de forma digital, você vai encaminhar por e-mail, mas se você tiver ele impresso, ótimo, excelente, tá bem? Terceira coisa que você vai precisar é um residente para que seja o seu responsável fiscal. Então pode ser um brasileiro já residente ou pode ser um português ou qualquer outra nacionalidade desde que seja um residente. No nosso caso, nós pedimos para uma pessoa que tem nos dado suporte em tudo, que é uma portuguesa, e enfim, deu certo. Isso é o que vocês vão precisar para tirar o NIF, tá? Importante vocês saberem uma coisa sobre o NIF. Depois de cerca de 15 dias que você tirou o seu NIF, que é um papel, eu não vou mandar o meu aqui por questões de segurança, né? Mas enfim, depois que você tirar o seu NIF, vai chegar uma senha na residência, na morada fiscal dessa pessoa que está sendo o seu responsável. É uma carta que vai ter um código de acesso, uma senha, para você entrar nos portais das finanças, segurança social, você vai precisar tudo dessa senha, tá bem? Então, fique esperto, porque após o recebimento você precisa ativar isso, tá bem? O meu já chegou, o Wallace ainda não, mas os próximos dias deve chegar. Após a retirada do NIF, tá? Que é o teu CPF aqui, desculpa. Você vai precisar da sequência nos processos. Se você for ser uma pessoa, um autônomo, por exemplo, você vai precisar abrir atividade, que é como se fosse abrir um MEI aqui, tá? Para abrir uma atividade, você consegue fazer isso sozinho? Consegue.
Se você não tem experiência, vai demorar um pouquinho mais, então vale a pena você pagar para fazer isso. Nós pagamos para fazer a abertura do Wallace com a Dayana, uma pessoa sensacional, de extrema confiança, já tinha feito para colegas nossos e acabou fazendo para nós também. Ela cobrou 80 euros para nós e mais, ela cobrou assim um preço justo porque ela fez mais documentos, ok? Mas isso é uma média de 80 a 100 euros, é o que o mercado aqui cobra para fazer essa abertura de atividades, que é nada mais do que um próprio NIF, que é um número de contribuinte, só que é de pessoa jurídica, tá bem? Você abriu uma empresa? Basicamente, tá bem? Mas é um MEI, vamos comparar assim. Em termos de abertura de atividade, o Wallace abriu dele, o que vai ser necessário? Passaporte, um responsável, mesma coisa, comprovativo de morada, visto, importante, NIF, importante, eles pedem e-mail, nome completo, telemóvel, que é o telefone daqui, coisas mais simples, ok? Mas comprovativo de endereço, mais uma vez, do Brasil, tá? Isso é importante vocês trazerem. O que é a abertura de atividades, que é o MEI, por exemplo? O Wallace, ele ainda não tem um contrato de trabalho. Então, esses dias, por exemplo, que ele está trabalhando aqui comigo, na empreita, ele vai emitir um recibo verde, que é como se fosse uma nota fiscal de serviços aí no Brasil, tá? Então, é importante para você ir justificando para a Receita Federal daqui que você está movimentando, que você tem tido atividades, você tem entrado e saído recursos das suas mãos. Desde que seja uma pessoa física ou jurídica, você precisa justificar isso, tá? Até porque isso vai ser importante quando você for aplicar para sua residência. Existe um crivo que você precisa passar. Você é um residente, mas calma. Você está aqui há tantos meses e você não movimentou, o que você trouxe de benefício para o meu país? É uma troca justa. Você precisa somar ao país para que você seja elegível para essa residência. Afinal, não é qualquer um que chega aqui em Portugal ou qualquer outro país. Você vai querer uma pessoa que vai só sugar do seu país e você não vai contribuir? Óbvio que não, né? Então, vamos ser um pouquinho sensatos. Então, emitam. Se você ainda não tem um contrato de trabalho, faça o termo de abertura. Procure um contabilista, que é um contador aqui. Tire dúvidas, pesquise na internet, existem vídeos sobre isso, tá? Isso é muito importante. Até porque o termo de abertura, abertura de uma atividade, se você não tem um contrato por um período, mas você está somando com o governo, isso vai contar pontinhos para você no futuro. Pense nisso, tá bem? E aí, o documento principal para quem vem com visto de procura de trabalho, qualquer outra coisa, é o NIS. O NIS, ele é um documento como se fosse a abertura das portas para você ter uma carteira de trabalho aqui em Portugal, tá bem? E o NIS está sendo muito difícil de algumas pessoas tirar. Justamente porque com o NIS você é vinculado à segurança social. Em Portugal existem alguns benefícios para aqueles que trabalham corretamente. O famoso seguro-desemprego, o INSS nosso, existem algumas coisas similares com nomes diferentes, tá? Mas existe um recolhimento de impostos também. Então, e a devolução dos impostos em alguns casos, tá? Então, não é para qualquer um que eles estão entregando esse documento. Isso é muito importante você saber. O NIS tem sido dificultado para abertura para imigrantes. E eu entendo Portugal, faz sentido, porque muitas pessoas antes de nós chegaram e fizeram coisas erradas. Então, eles passaram a limitar algumas situações. Não está errado, ok? Mas para que você consiga a abertura desse documento, você precisa de algumas coisas. Vou falar no meu caso, Jaque, que vim com um contrato de trabalho, eu já vim com visto de trabalho, que novamente é diferente do visto de procura de trabalho. O meu NIS demorou mais de 40 dias para sair. Vai fazer 60 dias que eu estou no Portugal, demorou mais de 40 dias para sair. Por quê? Eles pedem os documentos básicos, o NIF, comprovativo de morada, o contrato de trabalho, e um monte de coisa, tá? Só que no meio do processo, eles me mandaram um e-mail dizendo: Jaqueline, nós precisamos que você prove que você de fato precisa desse NIF, do seu NIS. A empresa tem que provar que você precisa disso. Então, a nossa contabilista da empresa e o RH, eles mandaram uma carta para esse órgão do NIS, dizendo que a funcionária Jaqueline Fazolin está sendo contratada, o contrato novamente assinado, registrado, tudo certinho, e que era necessário um NIS da Jaqueline para que ela esteja trabalhando legalmente em Portugal. Por quê? A Jaque não tem abertura de atividades, a Jaque não é MEI, como é no Brasil, ok? A Jaque veio com um contrato de trabalho, e se a Jaque não está registrada corretamente, trabalhando corretamente, a empresa é multada.
entendeu? Eles não podem pagar segurança social, eles não podem fazer um monte de coisa, eles estão fora da lei. Então eles precisaram justificar, parece que é meio que uma redundância, justificar uma contratação, mas para vocês entenderem de quão difícil está esse processo, porque existem muitas fraudes. Já pensou se a empresa que está me contratando também é falsa? E está fazendo isso só para já conseguir? Então existe uma responsabilidade sobre isso. O Wallace, por exemplo, nós fizemos a abertura do NIS dele, estamos no processo de abertura do NIS dele, porém está demorando um pouco. Por quê? Eles pediram vários documentos deles, nós pagamos para fazer o NIS deles, sabendo que o processo dele ia ser um pouco mais dificultoso do que o meu. Então, ainda está no andamento esse processo, mas os documentos foram o mesmo. A diferença que foi que pediram termo de abertura, porque, novamente, o Wallace veio como reagrupamento familiar. O Wallace não veio com visto de trabalho ou procura de trabalho, tá certo? Então é isso. Depois desse processo, desses documentos, você é livre para procurar um emprego. Agora, ponha algo muito certeiro na sua cabeça, tá? Até para entrar numa questão de planejamento financeiro para você vir a Portugal. Existem muitas pessoas que veem os vídeos anteriores, que de fato eram mais fáceis, vêm com a mentalidade de comigo vai ser fácil. Então, não vem preparado financeiramente para isso. Venha preparado para esperar. Porque se você quer um bom emprego que seja correto contigo, você vai precisar desses documentos, tá bem? Então, siga etapa por etapa, siga o processo certinho para que você não seja prejudicado. Preste muita atenção, porque empresas dispensam pessoas e não pagam porque sabem que a pessoa não tem documento, então a pessoa não vai ter como ir atrás dessa situação. Então, venham pensando que assim que você chegar, você vai precisar de uns 40, 60 dias para ter todos os seus documentos. Pode ser que chegue antes? Sim, tomara que chegue. Mas venha prevenido para você fazer trabalhos freelancers. Aqui não se fala bico, tá, gente? Depois você pesquisa aí. Bicos, como nós falamos, são coisas feias aqui. Mas tem o pessoal de obra que fala, vou fazer um biscate. Então, o biscate é o nosso bico. Pois é, assim. Mas assim, venham preparados financeiramente para se sustentar durante esse processo, ok? E outra coisa que eu gostaria de contar para vocês, que isso também é interessante, que é a respeito do nosso contrato para arrendamento de um imóvel. Graças ao meu visto de trabalho e o vínculo com a empresa, nós conseguimos um excelente imóvel. Excelente, ele é muito pequenininho, como eu disse, nós não vamos mostrar, é bem pequenininho, é nossa intimidade, isso eu não gosto de mostrar, ok? Mas é um imóvel numa localização sensacional. Mas olha só, foram pagos 4 arrendamentos para conseguir isso. E não era só a questão do valor dos 4 arrendamentos, era a questão do vínculo empregatício. Para que a empresa que nos alugou, foi por empresa, não foi uma pessoa física. Tem muitas imobiliárias que fazem isso, tá? Mas no caso nosso foi uma empresa, uma administradora de imóveis, tipo uma imobiliária, tá? Ela puxou todo o meu histórico para conseguir esse arrendamento nessa cidade que é em Setúbal, que é um lugar excelente. Mas isso vai ficar no próximo vídeo e vamos ver se a gente manda mais coisas para vocês. Não deixem de seguir, não deixem de comentar, qualquer dúvida pode chamar aqui. E gente, de coração, não deixem de se planejar. Portugal é lindo, Portugal é um sonho realizado nas nossas vidas. Estamos amando, eu estou aqui, como eu disse, há praticamente 2 meses, o Wallace há 2 semanas. Nós viemos separados devido à espera do nosso visto. Mas Portugal é incrível. Venha com a cabeça preparada e com o seu bolso preparado. Venha com o seu emocional, o seu corpo, se prepare para vir para Portugal. Não faça loucuras, porque você só vai frustrar os teus sonhos. Agora eu quero dizer algo bem importante para vocês. Meu pai sempre disse isso para mim. Eu era muito pessimista, era mesmo. Meu pai sempre disse isso para mim. Filha, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Não ouça palavras negativas de outras pessoas que estão aqui. Abençoe a sua jornada, abençoe o seu processo. Dificuldade todos nós vamos passar, nós estamos passando por dificuldades. Mas sempre libere palavras de bênção, palavras positivas sobre o seu processo. Portugal não tem os melhores salários. Portugal tem um monte de coisas negativas, assim como o nosso Brasil tem. Assim como Estados Unidos, Suíça, Holanda, Canadá e tantos outros destinos sonhados por tantos imigrantes. Portugal não é perfeito, mas a sua jornada em Portugal será perfeita se você vier preparado e fizer desse caminho um caminho perfeito. Mas não deixe Deus de lado, tá bem?
Se precisar de algo, conte conosco. Nos siga no Instagram também. Não temos postado muito, a gente tem trabalhado bastante. Depois eu conto um pouquinho da minha jornada de trabalho. Tem sido, sim, um desafio enorme, mas eu tô amando mesmo. E é isso. Não vou deixar esse vídeo mais longo do que já está. Fica um beijo no coração de vocês. O Wallace está lá trabalhando, por isso que ele não tá gravando comigo e porque já atrasamos muito esse vídeo, né? Mas é isso, pessoal. Bom feriado aqui em Portugal. Hoje é dia 1º de novembro. Curta muito, aproveite o feriado. Será amanhã aí no Brasil. E amanhã é aniversário da minha mãe. E eu tô com o coração apertadinho, que eu queria estar junto com ela. Mãe, te amo. Tô morrendo de saudade. Valeu, gente. Até a próxima. Olha lá, pessoal. Esse é um móvel de Pladur, que é gesso. O Wallace tá dando suporte aí em pintura e acabamentos. Pessoal, uma curiosidade sobre o Wallace. Ele odeia dirigir. Não gosto de dirigir. Esse é nosso carro, é o Hugo. É o Hugo? Hugo! Quem não sabe, existem muitos Hugos e Nunos aqui em Portugal. Então, em homenagem à nossa nova terrinha, esse é o Hugo. Também temos que contar como é que compramos o Hugo. Oh, meu Deus, tem um monte de novidade pra contar. Tem um monte de curiosidade legal aqui pra quem dirige. Não pode ficar atravessando em qualquer lugar, prestar muita atenção nas passadeiras. Passadeiras são o que, amor? São as faixas de pedestres no Aqui, ó, Brasil. a passadeira, ó. As rotundas são as rotatórias. Igual aqui, eu tenho que permanecer na esquerda que eu vou entrar na segunda direita. Então, se eu fosse entrar na primeira saída da rotunda, no caso da rotatória, eu teria que... Tá certo, homem. Eu teria que... Que tá na faixa de na lá. faixa da direita. Então aqui eu tenho que estar na esquerda. Eu vou permanecer na esquerda. Estou dando seta pra onde eu vou entrar, ó, e vou permanecer, ó. Se eu fosse entrar naquela faixa, eu tinha que estar naquela faixa. Agora eu vou dar seta pro meu lado. Olha, o rapaz passou que nem uma bala aí. Deve ser brasileiro. Isso aí. Pois é. Pois. Pois, não é pois é, aqui é pois. Bora.